né? Você está vendo agora? Sim, diminuiu bastante e eu consigo agora enxergar. Está vendo a primeira parte? Sim, O título? tô. Agora tá melhor a configuração. Agora vocês podem ficar à vontade, tá bom, gente? A Universidade Federal de Juiz de Fora, a DIAF e o programa de extensão Encontro da Comunidade Negra de Juiz de Fora agradece muito ao Tarcísio, à Tatiane, ao José Arthur por estarem apresentando este minicurso no dia de hoje. Tá? Vocês, então, têm aí o tempo necessário para desenvolver o trabalho de vocês. Muito obrigado, mais uma vez, em nome da UFJF. Obrigada. A gente vai se apresentar agora, Tarcísio? Pode começar, tá? Olá, gente. Apresentando, claro. Boa tarde, sou Tatiane, sou assistente social e mestrando da Universidade Federal de Juiz de Fora no curso de Serviço Social. E meu colega e amigo Tarcísio e Arthur vão se apresentar. Vou te apresentar aqui. Eu não estou conseguindo ver aqui quem está aqui, mas enfim. Meu nome é Tarcísio, atualmente eu sou doutorando do curso de Educação. É um prazer estar aqui mais uma vez na Semana da Consciência Negra da Universidade. Já agradeço desde então essa oportunidade, principalmente também estar junto de duas pessoas que gosto muito, né? Que estão nessa caminhada aí acadêmica e de vida, que é Zé Arthur e a Tati. Então é um prazer estar junto nesse momento aqui, e sobretudo para falar sobre um tema que nos é muito caro, né? E principalmente depois dessa semana, né? E os acontecimentos, mais uma vez, uma pessoa, né? Agredida simplesmente, morta, na verdade, né? Simplesmente por ser negra, né? E acho que a universidade tem esse lugar também, acredita nesse lugar de debate para produzir outras possibilidades de enfrentamento mesmo ao racismo, né? Então, isso também é uma oportunidade de um pouco da nossa contribuição para a gente pensar junto, né? E pensar também como essas violências estão entrelaçadas. E aí é também um convite aqui para mais uma conversa do que efetivamente uma aula que a gente vai apresentar coisas ou conteúdos que ninguém saiba. É mais um convite mesmo para uma conversa, né? A partir do que a gente colocar aqui, a gente acredita que cada uma que está aqui é capaz de contribuir para a discussão e, sobretudo, para a gente buscar saídas, né, para o enfrentamento ao racismo no Brasil, né? Seja dentro da academia ou fora dela. É um prazer. Sejam todos e todas bem-vindos. Olá, pessoas, tudo bem? Espero que todos, todas e todes se encontrem bem. Eu sou Arthur Nascimento, pedagogo, mestre em Educação pela Federal de Alagoas, atualmente faço doutorado na UFJF, na Educação. Também sou professor da Educação Básica, e aí eu sou da terra de mulheres e pretas, né, e negras, como Dandara, Cotirene e Aquatune, e também Zumbi dos Palmares e Gangazumba. Mulheres estas que chefiaram cada uma ao seu modo, um entre os 12 mocambos que existiu, naquele que foi o maior quilombo existente das Américas, que foi o de Palmares. Então, é deste lugar, é deste território, é dessas vivências ancestrais que nós vamos tentar, inclusive, construir aqui coletivamente outros saberes. E aí não é um saber único, são saberes plurais, é saber de todos, todas e todes, e dizer que mais que uma aula, como já afirmou o Tarcísio e a Tati, é uma conversa.
é uma conversa para a gente poder, inclusive, enfrentar cotidianamente o racismo à brasileira, né, que é aquele que nos mata, que nos cala, que tenta nos inferiorizar e tenta, inclusive, nos dizer que este não é, inclusive, o nosso lugar. Então, é a partir destes e outros que a gente pensa e constrói coletivamente nesta tarde, tá bom? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a este papo neste início de tarde. Eu vou ter que acompanhar no meu computador, tá, gente? Mas eu acho que vocês continuam me vendo, mesmo eu clicando fora. O nosso mini curso, Somos Todos Feministas, conversa sobre feminismos e possível fuga das categorias coloniais de gênero e sexualidade. Ao pensar nisto, é discutir essas transformações, né, que passa o sujeito do feminismo dentro das ondas e a partir desses períodos da construção do gênero. E trazer também esse pensamento feminista proposto nos dias de hoje. E pensar nessa mulher como sujeito na primeira onda, quem seria o que foi proposto, né? O que foi repassado historicamente para a gente. Aqui uma figura importante que eu vou desenvolver com vocês. E na relação da primeira onda, normalmente nos passam informações sobre a Berta Luz e a Nízia Floresta, mulheres brancas, no caso do feminismo brasileiro. A Berta Luz era uma bióloga e cientista, e a Nízia Floresta, ela era uma educadora, escritora e poetisa brasileira. Elas ficaram conhecidas como as sufragetes brasileiras na luta pelo direito ao voto, conquistada aqui no período de 1932, mais ou menos. Então, pensar nesse feminismo, nesse primeira onda, foi nos passada a informação como protagonismo das mulheres brancas, trazendo ainda toda essa movimentação do sufragismo de fora do país, né? Dentro desse movimento, a princípio também do movimento estadunidense. E por que eu trouxe aquela figura anterior? É para falar sobre a Sojourner Truth, para questionar mesmo esse processo histórico em que diz que houve um apagamento das mulheres negras na primeira onda, sendo que a gente pode ter a informação sobre a Sojourner Truth na Convenção das Mulheres de Ohio, no primeiro momento em que havia essa movimentação do movimento feminista nessa primeira onda, que 1851 é o início de toda a luta, e ele estava entrelaçado também com o movimento da abolição dos negros. E nessa reunião nos Estados Unidos, Sojourner Truth, ela fez um questionamento, né, trazendo uma frase, uma fala muito importante nesse período, que ela nos diz: aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas em carruagens, erguidas sobre valas e ter o melhor lugar em todo lugar. Ninguém me ajuda em carruagens ou em poças de lamas ou me dá o melhor lugar. E eu não sou mulher? Olhe para mim, olhe para o meu braço, eu arei, eu plantei, juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. A partir do momento que ela fala isso, e ela falou essa frase, eu não sou mulher, 4 vezes, porque ela também tinha um enfrentamento das mulheres brancas, feministas do período, que não estavam confortáveis pela presença dessa mulher. E aí ela questionou, nesse momento, esse padrão branco do que seria o feminino, do que seria a mulher do período, né? E também trouxe, ao trazer essa frase, ela traz também um questionamento sobre a relação de classe. Ela fala sobre raça e fala sobre classe. Porque as mulheres que estavam nessa reunião, elas eram da elite e da classe média. Ou seja, essa proposta de ser mulher, neste período, estava entrelaçada ainda a essa relação, né, das mulheres brancas, da burguesia ou de classe média. Então, ela nesse momento, ela faz essa ruptura com essa definição social do que seria essa suposta pureza idealizada das mulheres brancas, né? E traz também esse olhar, né, sobre os corpos negros do período, porque ao mesmo tempo se movimentava essa relação para se pensar o que é ser uma mulher, tinha aquela ideia do homem universal que também estava entrelaçado ao homem branco.
Então, essa ideia dos não brancos estariam entre os que não são civilizados, que são primitivos, que estariam fora desse ideal de homem, né? E aí, nesse momento, até ela traz, né, essa categoria mulher, informando que o que estava sendo proposto era para mulheres brancas de elite. Então, não incorporavam, trazendo essa ideia, não incorporavam as mulheres que estavam nas fábricas, não incorporavam as mulheres que ainda estavam no cativeiro, escravizadas, e trazia mesmo o ideal de mulher quanto essa mulher da elite, da burguesia ou da classe, de classe média. Aí eu trago uma citação que eu não coloquei aí, da Angela Davis, que ela traz sobre como era nesse período do sufrágio feminino, e a questão da escravidão. O sistema escravista definia o povo negro como propriedade, já que as mulheres eram vistas não menos do que os homens, como unidades de trabalhos lucrativas para os proprietários de escravos. Ela poderia ser desprovida de gênero. E ela diz: a mulher escravizada era, antes de tudo, uma trabalhadora em tempo integral para o seu proprietário e ocasionalmente esposa, mãe e dona de casa. Então, essa crescente ideia do que seria essa mulher relacionada como esposa, como mãe e dona de casa, ela trazia esse papel às mulheres, mas que mulheres, né? Então, a Ângela define que nesse momento era se pensar nas mulheres negras como praticamente anomalias. Daí, esse discurso da Sojourner Truth, ela também inspirou outras autoras como a Bell Hooks e a Kimberly, que elas nos falam que trouxe essa ideia também da interseccionalidade, que temos uma autora brasileira, Carla Acotirene, que desenvolveu uma obra com esse nome, porque, como eu disse, ao chegar naquela reunião e desafiar a dominação masculina, e essa dominação também imposta pelo racismo, até pela relação das feministas brancas daquele período, ela nos trouxe a ideia de se pensar para além de não só pensar só o gênero, mas pensar a classe e raça. Então, a Kimberly nos diz: quando a teoria feminista e a política que alegam refletir as experiências das mulheres e as aspirações das mulheres não incluir ou falar com mulheres negras deveriam se perguntar: não somos mulheres? E aí o Arthur vai trazer também uma parte sobre uma mulher muito importante do nosso período, porque eu estou trazendo a Sojourner Truth, mas aqui também não foi diferente. No Brasil, a gente também teve essa movimentação, né? E ele vai trazer um pouquinho da história e apresentar para a gente. Então, pensando, né, nessas mulheres que, inclusive, foram mulheres que vieram de outros países, né, especificamente de África, e chegaram ao Brasil na época desse período da escravização, que para esta população foi um dos momentos mais cruel da vida, se não o mais cruel, né, em que essa galera foi trazida forçadamente nos porões dos navios negreiros e que eram tratadas como coisas e não como gente, e que, consequentemente, eram desprovidas de toda e qualquer política pública, porque neste período, né, da escravização, quem detinha de privilégios e quem ainda, infelizmente, né, neste país racista, tal qual é o nosso, detém de privilégios, é a branquitude, né? Inclusive, eu, em umas conversas com o Tarcísio, a gente até conversando umas coisas, e a gente falando da branquitude, eu disse assim: amigo, tem uma parte que é a branquitude, mas tem uma parte que é a brancaiada, que é aquela galera, na minha concepção, que não ocupa aquele lugar de destaque de poder, mas que detém de certos privilégios só porque é branco, e aí, por ter um tom de pele, né, claro, se acha, inclusive, que não é, por exemplo, trabalhador, assalariado, cumpridor de ordem, réis mortais, e por aí afora. Então, nessa perspectiva dessas mulheres, né, e aí que foram mulheres à frente do seu tempo, e que, inclusive, para a época, né, não era imaginável
que elas, enquanto mulheres, ocupassem os lugares que elas ocupavam. Mas aí também a história, né, por ser escrita por homens héteros, cis, branco, quando retrata e fala dessas mulheres, só a título de exemplo, Dandara, a Cotirene e a Quatune, que são 3 mulheres e negras que chefiaram cada uma delas, né? Entre os 11 mocambos que existiram no entorno daquele que foi o maior quilombo, né, das Américas, que foi o Quilombo dos Palmares, localizado em União dos Palmares, que ocupava parte dos territórios de Pernambuco e de Alagoas, né? Então, assim, tinha uma dimensão enorme, né, o Quilombo dos Palmares. Existiam essas 3 mulheres neste quilombo, mas quando a história, por exemplo, vai associar, né, a história dessas mulheres a este quilombo, certamente eles, né, associam essas mulheres sempre atrelada a uma figura masculina. Por exemplo, Dandara, né? A história oral se dá conta, e aí em alguns escritos que caminham e rodam aqui pelo estado de Alagoas, e eu já vi inclusive isso nacionalmente, é que quando fala dela, de Dandara, não fala o lugar que Dandara ocupava naquele que era o maior quilombo das Américas, mas a associa apenas enquanto esposa de Zumbi dos Palmares, né? E aí, óbvio que a história conta brilhantemente quem foi Zumbi dos Palmares, quem foi Gangazumba, mas quando retrata, né, e quando fala dessas mulheres, associa sempre a uma figura masculina, como se ela, na condição de mulher, precisasse estar nesse espaço, né, naquele lugar, e única e exclusivamente atrelada a ele, né? Então, para a gente desconstruindo este imaginário, né, criado a partir desta figura, eu, Tarcísio e meu orientador, e aí eu aproveito aqui para deixar uma dica de leitura, e posteriormente o Tarcísio vai falar mais um pouco a respeito deste texto. Já deixo aqui uma dica de um artigo nosso, né, que está lá na revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que é o texto de África em Nzinga, da diáspora Dandara, e aí a gente trabalha como a cosmopercepção, ela descoloniza o corpo negro. E aí é para além da visão, né? Porque aí a cosmopercepção, a partir da Yumi, ela dá conta de todos os sentidos. O corpo não é o centro, né? A visão, na verdade, não é o centro. O centro, na verdade, não é o corpo, né? São todos os sentidos em volta daquela figura. E aí pensar, por exemplo, que no Quilombo dos Palmares, né, Dandara, para além da sua relação conjugal, né, como se tem nos livros didáticos, né, que ela é sempre associada à figura masculina de Zumbi, é necessário hoje investir na diferença que se produz ao afirmar os corpos anafêmias negras em África ou na diáspora para se pensar os movimentos produzidos nesses espaços. E aí, quando a gente pensa em espaços, a gente não pensa em espaço como um espaço qualquer, né? É espaço no plural mesmo, porque para além dela, né, na condição de mulher, ela chefiar um mocambo, desses 11 que existiam no entorno de Palmares, Dandara, por exemplo, ela atravessava livremente a sede de Palmares. E aí, esses mocambos, eles não ficavam em um único lugar, né? Eles eram dispostos em diversos lugares de uma extensão territorial que ocupava parte do estado de Alagoas e Pernambuco. Então, ela atravessava livremente por esses 11 mocambos, e especificamente na sede, né, de Palmares, que hoje existe uma representação que está localizada na Serra da Barriga, que hoje é chamado de Parque Memorial Zumbi dos Palmares, no estado de Alagoas, no meu município, né, que é o município de União dos Palmares. Então, junto com outros corpos anafêmias,
como a Cotirene, por exemplo, que era considerada responsável por liderar e aconselhar todos aqueles que viviam em Palmares acerca da política, da organização, da economia, das estratégias de combate. Então, é perceptível que esses corpos, eles não só estavam em Palmares, né, atrelados à figura masculina, eles tinham outras produções, né, eles ocupavam outros espaços, que não era apenas o espaço da mulher, mãe, por mais que elas fossem mulheres, mãe, não era o lugar da mulher, por exemplo, subserviente, não era a mulher pacata, não era a mulher que obedecia, não era, eram outras mulheres, eram outros corpos, e daí eles produziam outros sentidos, outras coisas. E aí também pensar que ao lado de Aquatune, que ela é filha de um rei, né, do reino do Congo, que veio escravizada para o Brasil, né, elas somavam e distribuíam forças agentes palmarenses, né, aos povos que existiam no Quilombo dos Palmares. E por falar nos povos que existiam, né, no Quilombo dos Palmares, lá não só existiam os brancos, ou melhor dizer, negros, não, tinham de todas as tribos, existiam os indígenas, tinham branco, tinham ex-escravizados, tá? Então, assim, para a gente só pensar o quanto outros corpos ocupam outros espaços em outros lugares, que não esse corpo, né, que é tido, ou melhor dizer, que é visto apenas com os olhos, né? É um corpo que produz sentidos, e que esses sentidos, eles são produzidos a partir do que é surgido naquele momento. Então, essas mulheres ocupavam lá esses lugares, esses espaços, e certamente eram lugares e espaços outros, e que eram também lugar de chefia, né? Não era um lugar de obediência, não era um lugar de sim, sim, não, não. Era um lugar de uma organização política, social, econômica, cultural, porque a presença feminina era muito marcante também nesses espaços. Sigamos, Tati. Acrescentando a fala do meu amigo, pensar também em Mariana Crioula, né? Porque a historiografia traz a revolta do Manuel do Congo, seu companheiro, e não traz o protagonismo dessa mulher. E eu encontrei os dados sobre os processos criminais do período, e a Mariana Crioula, ela não foi colocada como uma liderança, por mais que se tenha a informação de que ela era rainha do quilombo aqui de Vassouras. Foi colocado desta forma, como se ela não tivesse essa organização, né, política dentro desse quilombo, que ela não pudesse chefiar por ser uma mulher. O que também foi interessante, porque no fim ela conseguiu não ser condenada à pena máxima, né? Por causa dessa ideia de que ela não poderia ser uma chefia. Ela, infelizmente, acabou que o Manuel Congo terminou com a pena máxima, mas para que todos os demais pudessem se manter livre, né? E na liderança com a Mariana Crioula. Eu vou ter que fechar aqui, tá, gente? Eu só abrir e vir aqui em parte. Continuando nesse pensamento e de entender de que forma o feminismo trouxe, qual é a nossa proposta, né? Trazer que houve mais outras movimentações, né? Que não teve essa ideia do feminismo estar atrelado nessa movimentação e em torno da mulher branca. E aí, continuando sobre a relação da segunda onda, é que na primeira se pensava nessa participação do espaço público, mas em relação à questão da mulher branca, da burguesia, porque se questionava questões igualitárias no mundo do trabalho, nesse acesso, eu preciso entrar, eu quero trabalhar, enfim.
e não se tinha a incorporação de outras mulheres, a mulher indígena, a mulher africana, enfim, era um pensamento do feminismo ainda entrelaçado nessa definição da mulher branca burguesa como definição do que é ser mulher, né? E aí, na segunda onda, se pensa nessa novo modo de se pensar esse sujeito nesse movimento do espaço privado. E daí começa a trabalhar essa ideia, que até o Arthur trouxe mais outras informações que não era um padrão da mulher, né? Tipo, trouxeram um padrão de ser mulher, né? E essa mulher no doméstico, essa mulher entrelaçada ao companheiro, não é uma definição de todas as mulheres, né? E aí, nesse momento da segunda onda, se traz essa questão do espaço privado, como a mulher subordinada ao companheiro nessa relação de dominação, mas trazendo essa ideia do molde, como se todas as mulheres estivessem nessa relação entre esse espaço privado doméstico. Daí tem a questão dos movimentos dos direitos reprodutivos, né, e o debate começando a ter força da sexualidade, né, em busca da pílula anticoncepcional, enfim, do controle sobre o seu corpo, né. E aí, como a questão da Simone de Beauvoir, trazendo essa diferenciação de gênero e sexo, que mais para frente a gente vai trazer as limitações da proposta dada por ela. Aí, em 60, a gente consegue a primeira contracepção medicalizada e o rompimento com essa maternidade compulsória, e faz a oposição a esse determinismo biológico que justificava essa subordinação das mulheres, né? Aí trazendo essa ideia da fragilidade muscular e capacidade reprodutiva para propor essa divisão sexual do trabalho. Por que elas deveriam ser dominadas, né? Mas pensando nessa questão da Simone de Beauvoir, entendendo que ela não dá conta de outras categorias de mulher negra e africana, no caso, e as indígenas que tinham uma outra relação com seus companheiros. Pensando nisso, quem teria acesso a essas políticas, né? Por mais que seja um avanço, quais seriam as mulheres que teriam acesso a essas políticas, né? E de que forma seria esse acesso? E se esse acesso mínimo aos direitos seriam assegurados a todas as mulheres? Então, nessa onda apareceram mulheres importantes, como a Lélia Gonzalez, que ela faz que é antropóloga, filósofa, feminista negra, que ela faz um questionamento no nosso segundo Congresso da Mulher Paulista, na década de 80, trazendo sobre essa relação e questionamento dela que o feminismo branco trazia. Nesse congresso, toda a mesa eram de mulheres brancas. E foi um dos primeiros questionamentos da Lélia, frente a essa não representação. E aí ela nos diz: nós queríamos que esse recorte da mulher negra, com toda a sua plenitude, fosse trabalhado. A grande discussão do momento era: meu corpo me pertence, e o corpo da mulher negra da comunidade era um corpo que tinha que ir para a fila para pegar água de madrugada. E aí ela traz outros questionamentos, porque se você vai trabalhar sobre a mulher, mas por que você não integra outros debates, né? Porque não existe esse molde universal da mulher. Então, a Lélia já trazia esse questionamento frente a essa categoria, como a autora que a gente vai trabalhar, a Yumi, nos diz sobre uma invenção ocidental, né, que é essa categoria mulher. E aí traz esse questionamento, né, do que seria debatido nesse período, e mesmo nessa relação não foi permitido, né, debater recortes sobre racismo, por exemplo. E não permitiam que as mulheres negras e indígenas participassem desse debate sobre o Congresso da Mulher, trazendo novamente quem seriam, né, que estariam como o poder de decisão, enfim, e debate nesse momento, sem uma extensão do que o feminismo poderia trazer às demais mulheres. E aí, falando sobre a questão da divisão sexual do trabalho, é pensar nos povos originários e os quilombolas que não tinham essa divisão sexual, né? E o Arthur trabalhou muito bem sobre essa ideia, né, de ter outros espaços, como espaços de liderança. E aí, se pensar também hoje a relação de cacique, enfim, não tem essa questão entrelaçada ao gênero, né? E essa imposição de tipo, isso é um papel feminino, isso é um papel masculino, você não pode ter um cargo de chefia, por exemplo. Então, pensando, obviamente, que
nos dias de hoje, pensar que esse momento do pensamento colonizador pode modificar, assim, as nossas formações, né? E pensar em como esse debate traz, né, dessa nova formação, de se pensar nesse molde de dominação, tanto dominação de gênero quanto a dominação racial em relação a como que ficam os postos de trabalho. E não é por acaso que os postos de trabalho mais precarizados, né, estão na população negra e para as mulheres. E aí eu coloquei 40% da mão de obra feminina ocupa os postos precarizados de trabalho, e aí meu trabalho de dissertação fala sobre as empregadas domésticas, né? E aí, dentro do processo histórico e trazendo até os dias de hoje, se tem uma manutenção desse espaço criado pelo branco para a precarização e subalternização. Então, eu, dentro do processo histórico, analisei das empregadas domésticas e entender que não foi por acaso que hoje são, em sua maioria, as pretas e pardas que ocupam o serviço doméstico. Então, teve toda essa ideia desses sistemas de opressão, de fazer os locais, né? Então, os locais mais precarizados, locais mais com menos direitos, estão para as mulheres e para a população negra. E aí, Opa, alguém quer falar? Sou eu, Arthur, rapidinho. Só para pegar um gancho aí nessa sua fala, e aí quando você fala da Ayumi, eu acho que é importante, e aí você fala também nessa parte dos quilombos, eu penso que é importante também, né, a gente evidenciar as produções que um corpo, né, anafêmea negro produzia naquele espaço, pensando no que Dandara, né, ocupava, Dandara, Cotirene e Aquatune, né, ocupavam no Quilombo dos Palmares, que é incalculável, né? A dimensão de uma política de cosmovisão centrada no poder que a posse de um pênis fabrica, né? Isso porque o corpo nas sociedades brancas representa o corpo social ou o corpo político. Não são apenas metáforas, né? Mas eles podem ser lidas desse modo literalmente. A Ayumi diz isso, né? Então, por isso que alguns corpos precisam ser eliminados literalmente, como lembra a Ayumi, no caso da Alemanha nazista. E aí a gente sabe quais são os corpos que são eliminados neste país, né? Se a gente pensar, por exemplo, o quanto que mulheres sofrem violência neste país, né? Elas ocupam grande parte, né, das vítimas. E quando é mulher e negra, aí é que esses números eles são mais altos ainda. E não há uma única razão para isso, né? Senão o racismo estrutural fincado neste país há séculos, né? Então, é importante lembrar disso. Então, uma outra coisa a dizer é que em razão dos modos como eram liderados os mucambos, como se articulavam as estratégias de combate aos opressores, né? Muitas pesquisas baseadas na cosmovisão branca acabam por eliminar já de saída a possibilidade de uma liderança política ou militar de um corpo anafêmea, tratando em casos isolados como uma excepcionalidade, né? E aí é tão provável que poucas pesquisas apontam, né, o quanto o corpo dessas mulheres ocupavam nesses espaços, né? Então, assim, é a academia, né? E é o que ela produz. E o que ela produz, muitas vezes, não tem uma relação direta, né, com as reais produções, né, com produções outras, melhor dizer, do que esses corpos ocupavam nesses espaços. Foi só um adendo, amiga. Pessoas, olha, fiquem muito à vontade, sempre que quiserem conversar, acrescentar, podem abrir o microfone, que a ideia é construir coletivamente, viu? Por gentileza. Exatamente. Se quiser, a gente pode já começar a pontuar. Isso. E sobre pensando no que você trouxe, pensar na pirâmide da opressão que Davis nos diz, né? Que os homens brancos no topo, mulheres brancas, depois homens negros e mulheres negras. Aí no meu trabalho, eu consegui identificar a propriedade de cativos através de uma dissertação de um professor da Federal da UFBA. E ele nos diz a seguinte coisa, o Sena Júnior. Ele traz que existia uma
mulheres, né, sinhás, né, que poderiam ser, que eu vou definir aqui como senhoras, né, que elas tinham a propriedade de cativas quando seus companheiros faleciam e assumiam isso, mesmo que propriedade cativas do serviço doméstico, né, e tinha a relação do que ele traz sobre o negro livre, que podia, para ascender socialmente, ele tinha que ter uma propriedade cativa. Mas mesmo assim, ele não tinha o poder simbólico que um homem branco para se tornar senhor. Então, dentro dessas informações do serviço doméstico que eu fui pesquisar na minha dissertação, que eu comecei a ver sobre a questão das propriedades, até na relação de se manter com privilégio de pôr do privilégio de se manter a propriedade cativa, mesmo estando pobres. Aí ele pesquisou os pequenos proprietários de cativos no Brasil, na cidade de Salvador, e trouxe vários dados de que eles continuavam mantendo a relação, né, com os escravizados. Aí pensar no que ela traz sobre, a Angela Davis traz, sobre desestabilizar esse sistema, né, pela base, né, que se movimentando as mulheres negras, se desestabiliza esse sistema, né, e pensando nessa estruturação que ela traz e sobre esses dados que Sena Júnior, professor da UFBA, na sua dissertação trabalhou, para continuar entendendo como é que se mantém, né, e como é que se tem esse sistema, né, de como que a gente pensa até na relação do menor salário na competição dos mercados de trabalho. Até nessa situação de se manter, né, o maior número de pretas e pardas no serviço doméstico. Eu vou voltar só para a tela, porque eu não consigo ver vocês. Tati, só tem uma pessoa aqui, o Zumak Yuni levantou a mão. Ah, sim, Quer pode falar. Pudesse apresentar. Eu não estou ouvindo. Eu também ainda não. Zumak, você está aí? Zumak? Não sei, eu não... Tarcísio e Tatiane, quem quiser fazer alguma questão, coloca aqui no chat com a palavra inscrição, que aí fica mais fácil de controlar, né? Quem quiser falar a qualquer momento, como vocês que estão presidindo a banca já indicaram, né? Então, quem quiser falar, né, gente, por favor, só colocar a inscrição no chat, né, para ter uma melhor encaminhamento, né, para os membros da mesa, tá bom? Eu nunca fiz também essa coisa pelo Meet, eu não sei como que funciona esse negócio da mãozinha. Isso é para chamar atenção, né, quando a pessoa levanta? Sim. Eu também, é a primeira vez que eu tô... Mas pode ter sido sem querer também, a pessoa tá tímida. Essa dinâmica de levantar a mão, né? Mas, enfim, pode ser pela mão ou pela inscrição. Acho que a inscrição fica até mais prática, a gente está acompanhando no chat. Mas tudo bem, fica à vontade, né, para melhor encaminhamento. Eu acho que fica aberto também, porque igual, já, né, trouxe algumas informações, já dá muita coisa a pensar, né, então fiquem à vontade. Já abre para as perguntas? Não necessariamente pergunta, mas é questão também, né? Pode fazer questão. Pode ser. Né? Fiquem abertos mesmo. Ou se não tiver também, pode prosseguir. Vamos aguardar. Alguém tem alguma questão? Acho que pode seguir então, Tati. Depois, se alguém tiver, pode interromper, pode escrever no chat, como o professor William sugeriu também.
Tá bom. Eu não consigo ver, tô olhando pelo meu, tá? Você ajuda aí pro pessoal acompanhar, tá? Aí mais abaixo eu continuo trazendo essas informações sobre os dados. Aqui tem a frase da Angela Davis: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social, onde se encontram as mulheres negras, muda-se a base do capitalismo. Foi a frase que ela utilizou numa palestra na UFBA. Então é pensar, né, que mulher é essa que ocupa, pensar agora em que ocupa os cargos de chefia, que mulher é essa que ocupa os cargos precarizados e que mulher é essa que não tem acesso ao mercado de trabalho. Aí a gente trouxe um jornal sobre as mulheres no comando por trás da Rede Globo. Aí eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Aí abaixo eu trago, assim, a gente trouxe, né, na verdade, as informações sobre a violência em números de 2019. E aí o feminicídio foram 1.206 vítimas, um crescimento de 4%. Oi? Eu queria chamar a atenção nessa imagem da... Ah, sim. Vai voltar na imagem das diretoras ou não? Pode. Você quer falar? Pode falar. É porque eu não tô vendo. Aí eu fico olhando no computador. Pode falar, Tarcísio. Ah. Assim, o que chama atenção aqui é que essa matéria desse ano, né, de maio de 2020, né, chama atenção, então, para mulheres que estão no comando das produções da Globo, então, só mulheres brancas, né, e era uma matéria em comemoração ao feminismo, né, ou ao destaque das mulheres numa grande corporação de mídia, né, e um coletivo de mulheres chama Potência Negra, que é ligado ao audiovisual, então produziu uma nota em relação a esse fato, né, e recuperou novamente essa famosa frase, né, ou esse famoso dito da Sojourner Truth, né, de 1851, né, e se perguntando novamente, né, e nós, mulheres negras, né, não somos mulheres, né? Então, a gente vê que caminhou, né, a Tati já passou agora pela segunda onda, né, e ao mesmo tempo ainda retorna esse problema, a questão, né, não esse problema, mas essa problematização de quem são esses corpos que hoje representam o ser mulher, né, que corpos são esses que, enfim, conseguem vencer a barreira do machismo, né, e ocupar, em certo sentido, na nossa sociedade, hegemonicamente branca, os espaços ditos de poder, né. Então, se é difícil ser mulher, né, na nossa sociedade, o que acontecimentos como esse colocam é que não necessariamente são todas as mulheres, né, então, no caso, todos os corpos, como o Arthur colocou aqui, que é o termo que o Jung usa, anafêmias, são identificados da mesma forma, né, anatomicamente fêmeas são identificados. Então, que corpos são... A gente já passou, a Tati ainda vai passar pela terceira, já dita quarta onda, né, que é assim que, hegemonicamente, está organizado o movimento feminista, mas a gente já vai percebendo ainda os desafios, né, e ao mesmo tempo como essa categoria mulher coloca ainda algumas problematizações, né, e algumas questões que a gente precisa se debruçar, e sobretudo juntando aí, né, a questão da raça e da classe, né, que é impossível pensar esses corpos na nossa sociedade sem fazer essa conexão dessas categorias, né. Então, então, embora seja, né, mais de 200 anos depois, uma frase que foi dita lá em 1851, né, ainda é muito atual e faz ainda pensar, né.
E completando o que você está trazendo, é pensar nas palavras de Lélia, né? Porque continua essa ideia de se trabalhar gênero e classe no feminismo, mas não inserir raça. Então, Lélia já, na década de 80, já falava, né, o anterior a isso, enfim, mas nesse período do Congresso foi a década de 80. E ela já falava da importância de inserir, só que esse debate não era inserido. Aí, se alguém que for do serviço social, também tem uma relação no meu curso, que se debate somente classe e não tem a relação com gênero e raça. Tem essa ideia do limite, né, proposto no caso do feminismo, e pensar na minha profissão, enfim, no meu curso, também tem um limite, né, na relação de inserir esses debates, até para fazer a análise da realidade social. Aí, o que, trazendo sobre a crítica da Lélia, ela fala sobre também, porque eu me perdi um tanto aqui com o meu livro, e depois eu passo o nome do livro para vocês dela. E aí ela traz sobre essa relação da sociedade capitalista, né? Obviamente, os donos do meio de produção, eles têm, né? Eles detêm, né? A mais-valia, enfim, tem essa relação maior da exploração, mas ela traz a relação do branco pobre. Quando ele se beneficia do que ela chama de migalhas do capital, né? Nessa relação racista, né? Quando tem um espaço de trabalho, ao invés de se propor um combate a isso, ele se mantém no privilégio de se receber a mais do que seu colega negro, na mesma função. Então, ela traz essa informação, depois eu posso passar o livro para vocês, de Lélia, trabalhando também sobre essa questão do branco pobre, para além do burguês. E aí eu vou continuar olhando nos slides fora, porque eu não consigo ver aí o que vocês estão vendo. E aí, sobre esses dados, eu trouxe a relação, né, de como a violência em números, né, e quem alcança. E aí, sobre o feminicídio, a mortalidade se dá aos 30 anos de idade, 28,2% entre os 20 e 29, 29,8% entre os 30 e 39 anos, 18,5% entre 40 e 49 anos, a idade das mulheres. 61% são mulheres negras. 70,7% tinham, no máximo, ensino fundamental. E 88,8% dos casos, o autor era o companheiro ou o ex-companheiro. Aí, nos dados abaixo, traz sobre a relação também da violência doméstica. A cada 2 minutos, uma mulher sofre violência no nosso país. Foram 2.600... Ai, meu Deus, estou nervosa. 200, ai meu Deus, não consigo falar, gente. 0,8% cresceu dos casos de lesão. Eu não consigo enxergar. Só um minuto que eu vou crescer o slide. Amém. 200 mil. 200.063 e 67 casos de lesão corporal dolosa. 66.041 registros em 2018 de violência sexual, que foi o maior registrado. 180 estupros por dia, e houve um crescimento de 4,1%. Quem são as vítimas? Né? 81,8% do sexo feminino, 53,8% tinham até 13 anos. 50,9% negras e 48,5% brancas. 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora. Só um minuto que eu estou crescendo Aí, falando sobre as mortes decorrentes de intervenções policiais, são 11 a cada 100 mortes violentas intencionais provocadas pela polícia, 13 pessoas mortas por dia, 6.220 vítimas em 2018. 99,3% são homens, 77,9% entre 15 e 29 anos. Aí lá vem. 75,4% são negros. Houve um crescimento de 19,6% em relação ao de 2017. Aí, em relação aos policiais mortos em combate, houve uma redução de 8%, 343 policiais civis militares assassinados.
75% mortos fora de serviço, 256 vítimas, 97% eram homens, 51,7% negros, 65,5% tinham entre 30 e 49 anos, 32% foram vítimas de latrocínio. E policiais vítimas de suicídio aumentaram por 104 suicídios. Então, esses dados apresentam sobre a nossa relação ainda mantendo os nossos traços da escravidão. Por favor, Tatiane. Ah, sim, tá bom, desculpa. Passe o livro para a gente. Os traços mantendo, né, nossa relação ainda com os nossos traços da colônia, né? No meu trabalho eu fiz um resgate em relação ao processo histórico e sobre esse poder, né, e essa imposição, né, do controle do Estado sobre os corpos negros aqui no país, e a polícia foi, juntamente com a igreja, foi um grande braço do Estado em relação a esse controle, e obviamente constantemente violento. No período da escravidão se tinha tudo em relação ao negro era coagido, né? Eles tinham as penas sobre a questão de açoites, encarceramento, se não pagassem as multas, e, enfim, terminava o que a gente tem hoje, não é por acaso, encarceramento em massa, e inúmeras legislações, né? E por incrível que pareça, nessa relação dos dados, esse pensar desse policial que mata, né, que vem com esse genocídio, também pensar quem é o policial que morre, né? E aí os dados nos mostram que a maioria são homens negros. E também fazer essa reflexão sobre como se dá, né, a relação da violência, né, e pensar também na relação do feminicídio, né, qual o número das mulheres negras, as pretas e pardas, e com aumento, né, e até para fazer essa reflexão do que a gente está se vivendo hoje na Covid-19, como está para essas mulheres se manter nesses ambientes, né. Normalmente o machismo diz, ela poderia sair, enfim, não se pensa, né, de toda uma relação de dominação e como essa mulher se vê dentro desse lar, né? Pensar se ela tem um emprego, se ela pode sair, se elas têm condições de sair desse espaço de violência, também é importante fazer essa reflexão, né? Que não é por acaso, né? Porque elas querem, né? Tem aquela ideia de, ela quer, ela gosta. Então, fazer toda essa reflexão dentro do que está acontecendo nesse espaço, né? Entendendo sobre essas pautas de se estender também para além da questão de gênero e pensar também na relação de classe, pensar também na relação de raça e como é que se dá para essas mulheres se manter, né, nesses espaços, né, até no mercado de trabalho, e pensar eu trabalhei na minha dissertação sobre o mercado de trabalho, entendendo que historicamente ele foi para a população branca, e aí teve inúmeras, no processo da classificação dos negros como vadios, né, e não foi por acaso. E nessa dissertação que eu analisei do professor da Federal da UFBA, o Sena Júnior, ele traz que a negativa em se ocupar os espaços anteriores, né, que eles já ocupavam na escravidão, já os classificava como vadios, mas a relação da população branca, do privilégio de se manter, né, com cativos, isentava eles dessa classificação de vadio. Então, eles podiam não trabalhar e colocar a população negra, tanto os livres quanto os escravizados, para trabalhar para eles e eles não serem classificados como vadios. Então, tem essa relação de se pensar na sociedade e entender que não é por acaso que estamos mantendo, né, essa relação da forma como está, né, e as políticas refletem isso, né. A legislação toda gira em torno, né, da manutenção da elite, né, manutenção de certas pessoas no poder, né, de certos corpos a se ocuparem e continuarem ocupando o que historicamente já ocuparam, né. E aí, sobre o livro, é da Lélia Gonzalez, eles lançaram, não sei nem onde é para ver, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, foi recentemente lançado, e aqui coloca todos os textos de Lélia. E aí ela trabalha inúmeras coisas, principalmente em relação à mulher negra na sociedade brasileira, e é importante, quem puder comprar, valeria a pena. Eles fizeram resgate dos textos de Lélia, que já era muito difícil achar. Tarcísio, vai querer falar alguma coisa, Tarcísio? Eu queria só, então, fazer uma outra
por essa questão da violência, eu queria trazer um pouco a questão da formação e da ocupação. A gente está falando, o Arthur falou de ocupação, né, de corpos são esses que ocupam os lugares, né? E eu vou compartilhar aqui um dado que nos chama muita atenção também, que tem a ver com os dados, tem relação com os dados que você apresentou e com a fala do Arthur, que esse aqui é o último censo universitário, e mostra que apenas 3% das pessoas que são hoje docentes da pós-graduação são mulheres negras, né? E desse total, né, só 0,4 são mulheres pretas, né? Então, entendendo que a categoria negra, ela engloba tanto pretas e pardas, né? Então, chama atenção isso, né? Mas aí, quando somada pretas e pardas, chega só a 3%, né? De um total de 16%, que seria juntando homens pardos e homens pretos. Então, mesmo assim, a gente vê aqui qual é a disparidade nessas estatísticas, né? Se você traz a estatística da violência, né, que 75% das pessoas vítimas de violência são negras, né? O que a gente vê aqui que dentro da universidade, né, num programa de pós-graduação, que é, digamos, o topo da carreira universitária, né, o que a gente vê é realmente o oposto, né? Então, 75% das pessoas, quer dizer, muito mais de 75%, né, que são só 15%, 16% que são pessoas negras, né, sendo mulheres e homens, ocupam esses espaços de docentes, né, na pós-graduação. Então, a gente começa a ver que há uma relação perversa, né, entre esses números, e que aí não são só números, né, mas que, enfim, constroem uma realidade. Novamente, a gente vê aqui, né, mulheres brancas, né, então, homens brancos, a grande maioria, mulheres brancas vêm logo abaixo, né, então, depois, homens pardos, mulheres pardas, homens pretos, mulheres pretas. Então, reproduz muito aquela também pirâmide, né, que ao inverso, né, no inverso do que aquela pirâmide que você colocou, né, Tati, que você fez menção aí quando você falou da Angela Davis, né, que ela fala que as mulheres negras, pretas, né, ou negras, são a base da pirâmide, né, que a gente vê aqui também essa base inversa, né, quanto mais menor vai ficando os números aqui, né, mais negro vai ficando os números, né? Então, é uma relação, para a gente novamente dar assim, dar a ver, né, o que esses números, dar a ver e sentir, né, porque aí a gente que vive da universidade também se depara com isso nos corredores, né, e aí para a gente fazer também essa relação entre essas estatísticas, né. A gente pode abrir para as perguntas, né? Sim. Alô? Pergunta, comentário. Vamos perguntar. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Pode colocar no chat. Ou às vezes fazer um comentário, não necessariamente está relacionado, né? Tá aqui conversar um pouco com a gente, né? Que só fica falando. Será? Eita, Cícero, eu tenho um comentário. Esta aula está sendo muito rica. Obrigada, Letícia. Alguém quer... Pode fazer um comentário.
A gente aguarda, Tarcísio? Como é que faz? Arthur? Oi, amiga, tô aqui. Então, Letícia, não precisa usar o microfone, não. Você pode colocar, se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, aí a gente lê. Chegou a pergunta. Tarcísio? Anafêmea é o termo que a Oironke Oyumi usa para designar anatomicamente fêmea, porque ela faz uma crítica a essa categoria de mulher, né? Que a gente está aqui pensando o movimento feminista. Então, como a Tati tem colocado, é um movimento hegemonicamente centrado no corpo branco, né? E ela vai fazer essa crítica, né, a Hironki Oyumi, e vai apresentando, então vai dissecando, né, o seu objeto, digamos assim, e como uma alternativa a isso, ela vai dizer, então, que como o termo ou categoria mulher, ele já traz em si muitos significados, né, então não dá para você ir fazer uma pesquisa em comunidades, no caso que ela faz, né, uma comunidade autóctone africana, e usar essa categoria, porque se você já ir com essa categoria, vai te impedir de ver outras relações que não estão baseadas só nessa cosmovisão, né? Então, ela usa esse termo anamacho e anafêmea, né? Porque aí também não é só o macho, a mulher que tem um significado, né? Mas até essa própria relação, né? Mulher e homem, ela é muito ocidental, né? Então, nesse sentido que ela usa esse termo anafêmea e anamacho para dizer esses corpos que são anatomicamente fêmeas e anatomicamente machos, mas que não necessariamente ocupam os significados e os sentidos que um corpo considerado fêmea ou um corpo considerado macho na nossa sociedade ocupa. Até para fugir à significância mesmo. Mais alguém com alguma pergunta? No final, o Uzumaki, a gente vai dar também as referências, e aí também vai ficar talvez mais fácil para ter mais entendimento mesmo, né? Vocês tendo contato também com os textos, enfim, vocês vão criar outros sentidos também para isso que a gente está colocando aqui, que é justamente esse é o nosso desejo, né? Fazer alguns apontamentos, né, para a gente produzir outros sentidos aqui, problematizar, né? Tati, acho que pode continuar. Hein?
Tá bom, só vou abrir o arquivo aqui fora. Pensando ainda sobre essa questão do que eu trouxe sobre a Lélia, e fazendo essa relação que ao negar o racismo, escondia a exploração das mulheres negras por parte das mulheres brancas, pensando no objeto da minha pesquisa, que é o serviço doméstico, né, as trabalhadoras domésticas. E aí Lélia traz essa questão, né, que as feministas brancas, que eram aparentemente progressistas e de esquerdas, né, elas negavam esse significado de raça e seu impacto na vida dessas mulheres negras. E que essas mulheres brancas, em relação à discussão sobre raça, elas tinham uma cumplicidade com essa dominação racial. E que, ao explorar e entender, né, essa relação, elas conseguiram ocupar espaços que antes não ocupavam, né, de inserção no mercado de trabalho, de se estar nesse local. Então, a Lélia traz esse questionamento, né, sobre essa negativa em tratar sobre o racismo, na ideia de esconder a exploração por parte das mulheres negras por parte das mulheres brancas, né? E aí, deixa eu só descer aqui com o meu slide, um minuto. A gente vai parar nessas ondas, porque você disse que ia continuar as ondas no próximo. Como é que funciona, Tarcísio? Não, acho que manda bala aí. Acho que manda vir. Então, eu vou continuar, então, problematizando melhor esse espaço e deixo para os próximos períodos. O que é importante trazer desses dois movimentos? Porque a terceira onda que a gente vai deixar para a próxima traz a ideia de que as mulheres negras, só a partir da terceira onda, que elas tiveram protagonismo, né? Então, traz que a inserção dessas mulheres e também esse local foi dado na terceira onda, que seria no final da década de 90. Então, dentro dessa proposta das ondas, tem essa ideia que somente houve o protagonismo dessas mulheres, a luta dessas mulheres frente ao movimento feminista, foi a partir da terceira onda. E aí, o que a gente trabalhou na primeira e segunda onda, desde a primeira, bem no início, né, que foi 1851, a gente vê que houve o protagonismo das mulheres negras dentro desses espaços, só que foi apagado da historiografia, né? Então, traz essa definição de uma inserção e movimentação das mulheres negras somente final da década de 90. E eu trouxe também a Sojourner Truth, a gente ouviu o Gertrude Truth, e também pensar na Lélia ou na Beatriz Nascimento, enfim, toda essa movimentação dessas mulheres ao longo dessas ondas que foi silenciado, né, que foi colocado como se elas não existissem. Então, a nossa crítica, né, em relação a isso é que a ideia de trazer as 4 ondas também veio na ideia de se colocar que havia um protagonismo da mulher branca, né? E pensando, né, nessa ideia do apagamento da história, né? De como é que foi, né? E de que forma foi. E aí, pensando nisso, trazendo também o que isso implica, né, na relação de se entender, né, nesses debates, nesses espaços propostos pelas feministas brancas, né, nesse limite, né, do debate que elas trazem. Né. Então, por isso que, já que você quer continuar, Tarcísio, eu vou trazer, continuando a sua fala sobre a Ana Fêmea, trazer o que a autora africana Oyumi nos diz sobre esse limite da Simone de Beauvoir, né, sobre ter uma categoria universal de mulher, se pensar nessa mulher como modelo de mulher ocidental, né, e aí ela nos diz, né, falando sobre essa questão de que na população, né, ela analisa o povo iorubá, na verdade, traz que havia uma outra relação entre eles, que era uma relação de organização social baseada na senioridade, né? Ou seja, na idade cronológica. Não tinha essa relação social do povo iorubá, que no caso essa relação é uma relacional e dinâmica, que é ao contrário do gênero, que é focado no seu corpo. Essa relação dele seria na senioridade, ou seja, seria na sua idade cronológica.
Então, a autora continua trazendo essa relação que o feminismo branco nos traz sobre a ideia da conceituação até da relação de família nuclear, né? Que traz essa forma europeia que o movimento feminista nos impõe, centrado na família, nessas relações sociais privadas, né? Que traz a categoria gênero, tornando-a pública, e ela nos diz: pesquisadoras feministas usam gênero como modelo explicativo para compreender a subordinação e opressão das mulheres em todo o mundo. E daí essa ideia de categoria de mulher, né, mulher ocidental, né, que este é o padrão dado. E aí pensar nisso, entender sobre essa categoria mulher e a subordinação dada ao homem como universal, mas esquecem que a relação de gênero, antes de tudo, né, é uma construção sociocultural. Ou seja, nessa discussão clássica do gênero, não há inserção dos debates também acerca sobre raça e classe. Então, outra coisa que ela fala sobre a família nuclear é trazendo que é uma família generificada por excelência. E aí traz essa mulher, eu não liguei o vídeo, gente, essa mulher subordinada, né, relacionada ao homem, que é o marido patriarcal, ou seja, mulher subordinada, marido patriarcal e os filhos e filhas. Aí vem um homem como provedor, a mulher ainda associada ao doméstico e cuidado, e ela faz uma crítica a essa experiência universal de mulher, né? Está até trazendo essa relação sobre a questão da senioridade, né? Então, esse padrão de trazendo de que essa relação seria de todas as mulheres do mundo, das mulheres indígenas, das mulheres africanas, enfim, seria uma relação de todas as mulheres como universal. E aí, ela traz outra situação, que é a questão. A extensão do universo feminista acaba relacionada ao tema casa. E aí a gente tem debates também relacionados à ausência ou não de um companheiro. Então, por isso que ela chama atenção para isso, né, de trazer, né, que os debates do feminismo acabam dizendo sobre uma mãe solteira, que não se utiliza mais, se fala mãe solo, mas ela diz que deveria se fazer uma desconstrução disso, porque por que trabalhar ainda a categoria mulher presa à categoria esposa, né, a ausência ou não de um companheiro, né, então ela diz que a interpretação dada pelas feministas são dessa ligação da categoria mulher à esposa, e nessa ideia de se manter todo esse universo feminista relacionado ao espaço privado, que é a casa. Então, a questão da maternidade paira na presença ou não de um companheiro. E aí ela nos faz essa provocação, né, de romper com essa ideia de que essa mulher é uma ausência ou não de um companheiro. Então, a gente cria termos que continuam mantendo essa categoria presa a esposa, categoria esposa, né? E outra, é importante a gente pensar, né, para compreender, né, que compreender que essa relação, né, não pode ser posta, né, essa ideia de mulher não pode ser posta a todas as mulheres. E outra coisa é a Angela Davis, né, que lendo sobre o livro Liberdade, eu esqueci o nome do livro, depois eu passo para vocês, que ela trabalha sobre uma mulher trans negra, que ela é casada. E aí, lá tem a questão do senhor, senhora, senhorita, tipo, senhoria, não tem para homem solteiro. Então, enfim, só tem para mulher, né? Então, em resumo, tem a questão ou seja, até nisso tem a relação, né? Eu não faço ideia se existe uma palavra para solteiro. E aí, então, vem que ela só pode usar senhorita, não pode usar senhora. Então, mesmo sendo casada. E aí vem de novo essa ideia sobre a questão da mulher, né? Ou seja, essa mulher, mesmo sendo casada, e nessa ideia que os Estados Unidos têm de trazer, né, senhor, senhora, enfim, Mrs. e Mrs., eu não sei pronunciar direito, eles colocam que não pode ser utilizado. Então, ela utiliza senhorita, ao invés de utilizar senhora. E aí é mais uma forma de se trazer, né, o quanto enraizado ainda está nessa categoria e o quanto ainda está enraizado na questão da mulher cis, hétero, branca. E aí coloca toda essa categoria dizendo, este o formato de mulher que se dá como universal e se dá como uma proposta dada pelo feminismo branco,
e que a gente tem que começar a pensar numa desconstrução, né? Até nessa relação sobre essa nomenclatura de dizer, né, que eu pensei agora, não existe um nome, né, para o solteiro, né, senhorita, mas não existe um senhor senhorita, enfim. Mas ainda tem toda uma relação com essa mulher, enfim, e também tem essa negativa de se colocar quem seria esse padrão, né? Só um minuto que eu vou continuar. Alguém tem alguma pergunta? Então, seguindo para a terceira onda, pensando na década de 90, final da década de 90, no contexto político do período do imperialismo estadunidense, nessa essa revolução na comunicação trazida pela internet, então começa a ter esses movimentos de se utilizar a internet como forma política, né, aí as inúmeras páginas, enfim, e a evolução, né, que vem blog, depois youtuber, e vai utilizando esses espaços para ocupar, né, e trazer informações, ao mesmo tempo um grande problema, né, que a gente tem um presidente eleito desta forma também, dessa ocupação do espaço da internet, com a desinformação, ao invés da informação, que ao mesmo tempo que vem rápido, ele não tem esse filtro, né, para a gente saber o que é de fato é real ou não, ou se é uma fake news, enfim, aí tem todo esse movimento da ocupação da internet, né, da movimentação do feminismo dentro do espaço da internet, né, trazendo o reforço da interseccionalidade, né, ainda a luta para que esse debate se mantenha, né, que se tenha relação de classe, raça e gênero dentro do feminismo, a movimentação de Judith Butler, e a questão do transversalismo em oposição ao universalismo da primeira e a segunda onda, né, que traz ainda, se estende, né, como eu já meio que trabalhei, voltando e seguindo, pensar, né, no feminismo dentro dessa evolução agora que a internet nos traz, né, e aí ela traz a questão da igualdade versus a diferença, essa ideia da mercantilização dos corpos iguais, né, e a submissão da relação, né, dada assim, a submissão das estéticas e da evolução, né, do espaço, né, ocupado agora, né, pensar nessa relação da mulher negra dentro dos espaços feministas, e o Tarcísio vai trazer agora uma movimentação de como é que se foi pensar, né, as demais autoras sobre os feminismos. Então, aqui tem algumas, né, que a gente selecionou, mas tem outras, né? Então, tem Audre Lorde, Bell Hooks, Angela Davis, que a Tati já comentou, Kimberly Crenshaw, que é a da interseccionalidade, que tem relação com a Carla Cotirene, aqui, que escreveu um livro com esse título, com esse tema, né? Patricia Hill Collins, a Judith Butler, que influenciou em algum aspecto tanto os trabalhos da Oiron e Koyumi, a gente traz aqui também, né? Então temos aqui Beatriz Nascimento, também aquele período lá da segunda onda, né? Lélia Gonzalez, a Carla Cotirene, que a gente falou da interseccionalidade, Nilma Lino Gomes, que é nossa reitora, já foi reitora da UFMG, já foi secretária de governo da Dilma, a Djamila Ribeiro também, que é bem conhecida, Sueli Carneiro também, poderia estar nessas, quer dizer, a gente vê aqui que acaba embaralhando nessas ondas todas que a gente vem colocando, né, então, onde estão essas mulheres nessas ondas aí que a gente viu, né, será que está tudo assim tão organizadinho, né, segmentadinho, né, aqui tem outras mulheres, e aí já colocando também a questão trans, da pessoa com deficiência, das mulheres indígenas, né? Então, Cacique Maria Ariane Pataxó, Sônia Guajajara, Helena Vieira, querida Jaqueline Gomes de Jesus, Sofia Ricardo Fávero,
e a Joênia Wapichana, que é a nossa querida também senadora. Você cortou aquela... Ah, tá. Você quer que fale do mulherismo, Tati? Isso. Então, que aí a gente está caminhando aqui para essas possibilidades que já vão questionar um pouco essa organização, né? De primeira, segunda, terceira e quarta onda. E a gente estava falando um pouco aqui desse lugar da mulher sempre, como o Arthur colocou, né? Sempre lembrada como companheira de algum homem, né? E aí, dando um pulo aqui na quarta onda, que a Tati ainda vai falar, a gente chega, então, no mulherismo africano. A mulherismo africana, então, a gente já está pensando aqui, já saindo um pouco dessa relação sequencial, né? Primeira, segunda, terceira e quarta onda, né? E, inclusive, dando uma opção para pensar até questionar um pouco a questão do feminismo mesmo, né? Do conceito, né? Então, a gente tem essa estadunidense, né? Afro-estadunidense, Cleonora Hudson Elms, que é de 1987, ela escreve o seu trabalho sobre mulheres africanas, sua proposta, que agora até foi relançado esse ano, aqui no Brasil, e vai fazer um questionamento a respeito desse feminismo, justamente também por conta do racismo, né? E aí pensar, para tentar fugir desse lugar de um corpo, né, submetido ao corpo masculino, né? Então, o feminismo contra o machismo, digamos assim. Mas aí para pensar efetivamente algo surgido fora desse padrão branco, né, ocidental. Aqui no Brasil, a gente tem a Catiúcia Ribeiro, a Asa Ingeri, Dandara Aziza, Raíssa Yamani e outras mulheres negras que trabalham com esse tema. Semanalmente tem grupos de encontro, desde 2018. Na internet é bem fácil hoje acessar, principalmente agora por conta da pandemia, né? Tem muito material dessas pesquisadoras. Catiúcia, principalmente, faz curso sobre filosofia negra, filosofia africana, é muito atuante nas redes sociais, sempre tem lives no Instagram dela, e frequentemente também dá cursos, então quem tiver interesse é só acessar, facilmente encontra, né? E aí a Ingeri, que escreveu esse texto que a gente usou aqui como referência, vai então dizer, né, do mulherismo africano. O termo mulherismo vem de mulher, negando qualquer semelhança com a fêmea, que se desdobra em pensamentos e ações de agenda ocidental. E africana, termo em latim, se apresenta enquanto identidade cultural e localização, pois nos recentraliza identitariamente em África. Então, a gente vê aqui que são dois termos que não são, obviamente, escolhidos por acaso e que tem esse lugar muito marcadamente político e racial, né? A gente já vê uma crítica muito muito pontual, né, em relação a isso. E a Cleonora Hudson Elms vai dizer que criar critérios, né, porque ela pensa, então, o mulherismo, né? Então, criar critérios próprios das mulheres africanas para avaliar suas realidades, tanto no pensamento quanto nas ações. Então, o mulherismo africano ele tem algumas características, né? Aqui a gente selecionou algumas, né? Ele é afrocentrado, né? Tem esse pensamento panafricanismo, né? Que é africana, no sentido da pluralidade, né? De todo o continente. Então, pensar a pluralidade das mulheres que habitam aquele continente ou dos grupos que habitam aquele, não pensar apenas como a África como algo homogêneo, né? Como geralmente é colocado ocidentalmente, né? É materno-centrada, então, pensando também o equilíbrio entre mulheres e homens. E aqui também tem uma posição interessante, né, que elas pensam
uma forma de trazer para dentro da discussão também do mulherismo o lugar do homem negro, né? Elas colocam até essa questão de que, às vezes, o homem negro, ele reproduz, né, essa opressão que é aprendida por meio de uma educação, digamos, branca, né? Reproduz o machismo branco, né? Mas aí, ao mesmo tempo, né, enquanto os homens, né, negros são mortos pela polícia, né, em supermercados, enfim, né, eles deixam, então, suas esposas ou suas mães, né, então não é possível pensar uma luta ou uma discussão social do lugar desses corpos separadamente, né, então também é diferente às vezes, de um radicalismo do feminismo que coloca, às vezes, o homem como alguém a ser combatido, né? Mas aqui elas estão combatendo não o homem especificamente, né? Mas esse significante branco, né? Esse homem branco. Então, por isso, elas também há um convite para acolher também os homens negros, claro que no sentido né, quase que no sentido pedagógico também, entender também qual que é essa outra possibilidade do homem negro ocupar nessa sociedade, que não é reproduzir o comportamento machista do homem branco, né? Mas é estar junto, né, sem hierarquia, nessa nova organização social. Né, como o Arthur também falou aqui, né, pensar em Dandara ao lado de Zumbi, né, não submetida a Zumbi e nem submetendo também Zumbi, né, mas é efetivamente uma outra organização que hegemonicamente na sociedade branca a gente às vezes tem dificuldade de perceber e de ver, né. Então, a origem nas sociedades agrárias, né, estão muito ligadas à terra, ao culto, à ancestralidade, né? Xenofilia, no sentido de uma oposição à xenofobia, né? Então, é um convite a estar com o diferente, né? Então, amigo do diferente, né? Filia no sentido de amigo, né? E não fobia no sentido de medo ou de pavor, aversão, né? Então, uma xenofilia, uma complementariedade, não pensar, então, apenas como uma coisa submetida, né? Mas, enfim, sempre em relação, né? O lugar é a mulher-mãe como centro da organização social, e aqui elas até colocam que não necessariamente é a mulher-mãe no sentido do corpo, simplesmente, né? Mas até o lugar da gestação, né, um líder como né, aqui embaixo coloca o princípio mítico uterino, né, então esse lugar da gestação, não necessariamente também que seja ocupado somente por, digamos aqui como a Yoron coloca, né, como por anafêmias, mas esse lugar efetivo de um princípio mítico uterino no sentido de gestação mesmo, né, de produção de vida, e claro, né, tendo esse corpo como produtor. Então, no sentido de efetivamente convidar para um outro tipo de organização social. Né? Então, combate à política ocidental de visão baseada no gênero, né? Uma nova aposta paradigmática, por isso entende a importância da acolhida do homem negro no movimento. Né? Então, é um movimento negro-africano, é um movimento afro-ameríndia, né? E aí lembrando aqui Lélia também, né? O princípio mítico uterino e a centralidade na família, no sentido de ancestralidade, né, dos que vieram antes de nós, dos viventes que estão aqui, né, e dividindo ou produzindo esse mundo, e ainda os que virão, né, então, pelas gerações futuras. Então, sem pensar também, novamente, uma ruptura no imediatismo, né. Então, enfim, a gente vê aqui já que é uma proposta que foge um pouco a isso que a gente vê dentro do que tradicionalmente a gente divide os movimentos do feminismo, né? Então, aqui, para além de... Só que assim, embaixo tem as fotos delas. Então, essa aqui é a Asa Ingeri, né? Essa é a Catiúcia, e essa é a Cleonora Hudson Helms. Então, para além de fazer uma simples oposição, falar o que está certo e o que é errado, não, agora não somos mulheristas e não somos feministas, a gente quer
para além disso, é chamar a atenção que, enfim, existem outros movimentos que, diante da questão racial, né, e efetivamente, para enfrentar o racismo dos movimentos hegemônicos, tem buscado outras alternativas. Então, essa aqui é mais uma alternativa, né, para além de ser a verdade ou o que é melhor, né, mas é efetivamente uma alternativa de enfrentamento ao racismo, pensando que há uma relação intrínseca entre raça, gênero, classe, né, e que isso é impossível na nossa sociedade, de desassociar. Então, para além de falar que é mais verdadeiro, ou que é, enfim, que deve ser assim, a gente está querendo aqui mostrar que existem outros grupos, outras pessoas que se organizam e têm pensado outros modos que não só esses que hegemonicamente é colocado para a gente. Alguém? A Letícia. Pontos muito importantes. Essa explicação sobre as ondas fez tudo ficar mais claro para mim. A primeira vez que vi sobre as ondas fiquei um pouco confusa e agora entendi muito mais. A gente consegue ter acesso a esse documento slide que vocês estão usando e olhar com mais calma para os meus estudos. Acho que sim, depois a gente pode disponibilizar, né, Tati? Para quem participou. E acho que isso que você coloca, Letícia, tem essa... Eu acho que nessa... O Zoom também tem. Acho que é efetivamente problematizar, né? Então, quando a Tati coloca lá, a Tatiane coloca a Sojourner Truth, 1851, e o Arthur traz Dandara, que é de 1600, né, final de 1600, do século de 1600, século 17. A gente vê que existem outros movimentos que não estão organizados dentro dessa organização hegemônica que a gente, às vezes, é colocado. E, às vezes, fica difícil até a gente pensar isso, né? Nessa onda tão organizadinha, né? Como se as coisas tivessem começado ou no final do século XIX, né? Aos sufragistas. Né? E aí... ou que só agora os movimentos negros anafêmias, enfim, tivesse se organizado somente agora, né? Como se só agora esses corpos tivessem um tino agora, né, para a luta política, né? Então, se desorganiza uma organização muito branca, né, e ao mesmo tempo nos dá a possibilidade de pensar outras coisas, né? A gente que agradece. Tati, se quiser... Então, é que eu recebi algumas mensagens pessoais e aí eu vou retomar um pedaço sobre o que eu estava trazendo, porque é importante entender, né, que essa ideia de mulher ocidental, né, tipo, olha, esse é o modelo, ela não incorpora outras mulheres, né? Aí quando eu trouxe o que a Ângela fala sobre a mulher transnegra, que não pode utilizar o senhora, né, mesmo sendo casada, trazendo essa ideia de que o feminismo, né, é branco, é muito ainda preso à categoria esposa, e nessa ideia, dentro dessa lógica, né, o que essas mulheres brancas, em relação a não permitir, né, tipo, oprimir de uma forma a não poder utilizar o termo senhora, né? E aí, lembrando de minha amiga Cid, nas nossas conversas pessoais, trazendo que normalmente as pessoas colocam como se houvesse um terceiro gênero, tipo, a mulher trans é um terceiro gênero. E o Cid disse que ia falar, não sei se vai conseguir falar. Cid? Tá dando para ouvir? Sim. Pode falar. Eu estava mandando mensagem mais falando que eu não entendo muito de inglês,
mas existe uma... Eu estava lendo um texto da Bel Hooks no outro dia, que ela falava sobre o início do feminismo ser uma coisa muito branca, muito voltado para a esposa, conforme você disse. E aí tem essa coisa de uma diferenciação. Ah, não, porque a gente não abarca mulher trans, negra, com outras pautas, conforme dizem assim, ou simplesmente invisibilizam mesmo, ou isso tem a ver com a questão de solidão, não só uma solidão no quesito romântico, como uma questão de solidão no quesito de ativismo, de militância. E é isso que eu queria falar. Só diz quem é você, só se apresenta, por favor, para o pessoal conhecer. Tá bom, meu nome é Sidney, eu sou estudante de serviço social da UFJF e eu também sou coordenador do Constatante, aqui de Juiz de Fora. Alguém tem alguma questão a mais? Acrescentar? Trazer alguma coisa para a gente pensar mesmo, né? De entender que não essa ideia, né, de mulher ocidental e não está trazendo, né, o olhar para todas as mulheres, né? Pensar quem são, né? E quem está sendo privilegiado, né? Quem está sendo e concordo plenamente com o que Cid trouxe. E como é que é isso, né? E aí para a gente fazer essa reflexão também, né? Entender como é essa dinâmica, não só no feminismo, mas nas demais opressões, né? Entendendo, né? Quem é esse homem universal, quem é essa mulher universal, e também essa ideia do binarismo, né? Que a gente também tanto reforça, enfim, fazer refletir, né? E nesse momento seria interessante se vocês pudessem participar, colocar alguma pergunta, só escrever, não precisa botar o áudio, se vocês quiserem, se tiverem tímidos, enfim, trazer os questionamentos, né? Se vocês têm alguma coisa a acrescentar também. Assim? Oi. Acho que tem umas perguntas aí. Eu tô com um negócio. O Uzumaki Uni pergunta se isso é uma crítica direta ao feminismo radical. Me parece, não estou respondendo pelo Sidney, mas até a nossa, né, o nosso trabalho fala, né, gênero e sexualidade. Me parece que a branquitude, né, ou o signo branco, ele carrega, enfim, junto com a questão da mulher, né, ou do gênero, a sexualidade, né. Tanto é que a gente viu, se a gente for ler, por exemplo, tanto Judith Butler quanto Paul Preciato, né, que agora, né, que já foi uma ativista lésbica e agora um homem trans, a gente vê ele falando essa dificuldade. E ele, enquanto mulher lésbica, tinha dificuldade de se encontrar dentro do movimento feminista, né? E aí depois, quando faz essa transição, né, experiencia isso no corpo, com o corpo, no corpo, a transição, né, que aí ele nem fala que é transição, né, porque a transição também sugere de passar de uma coisa para outra, mas experimentar, enfim, um outro corpo, né, que não esse corpo branco,
puro, né, que ou é preto, ou é branco, ou é homossexual, ou é heterossexual, ou é cisgênero, ou é transexual, né, abre uma outra possibilidade. Então, não me parece que necessariamente uma crítica só ao feminismo radical. Eu não estou falando nem da fala do Sidney, mas o que ele me faz a pensar, e pensando junto com o Preciato, e agora com tudo que a gente colocou, a questão da racialização. Mas é uma crítica a todo o modelo que tem como essencialismo o seu norte, né? Então, colocar, e nesse sentido, voltando à questão da questão da mulher ou do feminismo, né, pautado nessa visualidade. Então, se a gente tem a visualidade, se a gente está baseado a nossa política na visualidade, né, que é o que o Arthur já colocou aqui da cosmovisão, que é o que o Hiromi Koyumi coloca, que o ocidental é todo construído dentro da cosmovisão, você vai basear toda a sua política dentro da visualidade. E você vai impedir que esses corpos outros sejam possíveis, né? Agora, se você experimenta de um outro modo outras políticas, e aí é o que ela fala, né, que o Hiromi Koyumi diz, que existem outras sociedades que fazem uso do corpo pensando né, a junção ou a mistura de outros sentidos, que não só o reino da visão, né, você abre outros possíveis, outros mundos possíveis, outras relações sociais possíveis. Então, me parece que só uma crítica efetiva ao feminismo radical, né? Mas é uma crítica a todo e qualquer movimento essencialista, né? E, sobretudo, baseado, né, que a gente vê que os movimentos essencialistas são, em sua grande maioria, ou se não são na maioria, brancos, né, baseado nesse grande significante branco. É a política do branco ou a política da branquitude. Querem comentar, Tati e Arthur? Tarcísio, mais uma pergunta. Subiu aqui um negocinho. Não entendi a diferença do mulherismo com o feminismo interseccional, já que ele abre espaço para negros, indígenas e trans. Então, me parece que a diferença entre o mulherismo e o feminismo, ou né, interseccional, é a questão política mesmo. Então, assim, o mulherismo, o feminismo interseccional está muito mais ligado à questão não está ligado ainda efetivamente ao feminismo, né? Então, essa categoria, né, fêmea, né, feminismo. E já o mulherismo, ele rompe, em certo sentido, com esse lugar dessa relação entre fêmea e macho, né, digamos assim. E o mulherismo está mais ligado a essa ancestralidade africana, né? O feminismo interseccional, me parece, que está mais relacionado em como pensar essas categorias ainda ocidentais, né? Então, gênero, raça e classe, então, como que é impossível, ele chama né, o movimento me parece que chama atenção que é a impossibilidade de pensar na nossa sociedade as questões sociais sem fazer uma relação entre gênero, raça e classe, né, especificamente, né? Porque também era uma crítica ao movimento que ou só via gênero ou só via vai começar a outra agora daqui a pouco, né? Que via só gênero, ou só via raça, ou só via classe. Então, me parece que a diferença, se a gente for pensar, né, mas claro que você, Uzumi, como pesquisador, como leitor, pode achar outras, né, ou as pessoas que estão aqui também podem achar outras, mas me parece que a diferença está nesse lugar, né,
Lá, quando a Crenshaw faz, ela quer pensar, e muito pensando, muito próximo dos movimentos marxistas, né, sociais, como se pensa a sociedade fazendo relação entre essas categorias, gênero, raça e classe. Agora, quando a Williams vai pensar o mulherismo, ela está mais centrada, digamos assim, nessa afrocentricidade mesmo, né? Assim, como pensar um movimento que seja efetivamente que abandone, em certo sentido, algumas categorias ocidentais. Nesse sentido, o próprio feminismo. Essa categoria do feminismo, né? Então, me parece que essa seja uma das diferenças, né? Entre o mulherismo e o feminismo. Mas você, enfim, pode ter outras pessoas que vão ver outras diferenças, né? E a gente aqui também não se coloca aqui como especialista, né? Igual a Catiúcia Ribeiro, a Nigeri, elas estão na internet, tem muito trabalho, tem muita coisa, a própria Carla Cotirene também tem um livro. Enfim, a gente está aqui colocando mais algumas posições e algumas coisas para a gente pensar junto, né? Outras coisas, mas eu colocaria, faria essa diferença entre mulherismo e feminismo nesse sentido agora, nesse momento. Que na verdade o que a gente trouxe na relação dessas ondas e pensar também na questão até da primeira, segunda, terceira e quarta onda que diz que vem o fortalecimento da teoria queer, as novas concepções de gênero, com essas micro-revoluções, enfim, trazendo essa ressignificação do gênero, né? E essa consolidação do conceito de identidade de gênero. Que, na realidade, o que a gente colocou? Nos slides eu coloco a relação de como, tipo, na terceira onda seriam as mulheres negras, enfim, a quarta onda colocaria o transfeminismo, só que a minha crítica é que esse molde, né, a nossa crítica, enfim, das quatro ondas estariam muito nessa relação das mulheres cis brancas, entendeu? E aí, tipo, coloca, tipo, na quarta onda, que seria um transfeminismo. Então, bota-se, tipo, uma afirmativa, um apagamento, né, dessa movimentação das mulheres e um protagonismo, né, e uma expressiva presença da mulher branca cis. Então, nesse sentido que caminha as ondas, né, nesses debates, trazendo que cada momento inseriu essa mulher veio. Eu nem citado nas ondas de pensar a mulher indígena, por exemplo. Então, essa estruturação dada, se coloca esse protagonismo mesmo da mulher cis branca, de classe média, classe alta, da burguesia. Então, não se tem se pensa no modelo universal desta forma, né, de mulher, uma mulher ocidental, e se traz esse apagamento do protagonismo das demais mulheres, né? Então, assim, tipo, a terceira onda, as mulheres negras, as indígenas nem aparecem, a quarta onda bota a mulher trans, né, o transfeminismo, e aí vai trazendo que na quarta onda aumenta ainda essa relação também, né, de ocupar os espaços digitais, né, dessa forma que o feminismo toma, né, nas plataformas, nas redes sociais, nessas plataformas das mídias, né. E também é uma forma de, como eu já trouxe até a questão de Angela Davis trazendo, sobre esse apagamento, né? Eu vejo dessa forma. Então, a estruturação aqui tem que pensar na questão da crítica em torno, só falta um minuto, em torno dessas ondas, né? De que forma que se deu e, no fim, se colocou um protagonismo de uma mulher cis branca. E se apagou, né, todo um processo de luta das demais mulheres frente a esses períodos. É isso. A gente está terminando agora, mas só para completar também, não há uma rivalidade, tá, gente? Entre feminismo interseccional ou interseccionalidade com o mulherismo africano. Inclusive, a Catiúcia a Ribeiro participou há pouco tempo de uma live conversando com a Carla Cotirene sobre essas coisas, sobre feminismo, movimentos, né, sociais. Acho que o mais importante aqui a gente está tentando mostrar também é que esses movimentos, eles tendem a colocar
né, dar mais destaque para a questão da raça enquanto um determinador também social para essas lutas, lutas sociais que a gente tem. E que, hegemonicamente, da forma com que foi construído, nesse sentido, o feminismo hegemônico, ele apagou ou, né, deixou de destaque. Mas não há rivalidade, não há rivalidade entre o mulherismo africana e o feminismo interseccional, o feminismo negro, né? Não é a ideia nem das pesquisadoras, né, brasileiras, não me parece também fora do Brasil, mas enfim, não é são só parâmetros diferentes, mas que estão caminhando juntos, mas que os dois estão interessados em combater o racismo. Já vai para agradecendo, né? Vamos agradecer então. E amanhã a gente continua, a gente vai entrar agora na quarta onda, vai falar um pouco mais. E vamos falar também um pouco mais sobre o trabalho, então, mais crítico da Oyonka Oyumi. A gente continua amanhã, então, já agradeço a todo mundo aqui. Agradecer, e gostaria que, se vocês tivessem tempo, pensassem em questões também que vocês podem trazer na manhã, entendeu? Que vocês já pensam e colocam aqui no chat pra gente. Se vocês tiverem alguma questão, né? Se ficaram tímidos, enfim. Seria importante trazer também o que vocês pensaram, né? Que na live não deu tempo. Bom, agradeço enormemente a Tatiane, o Tarcísio, o José Arthur, por terem trazido essa primeira parte desse minicurso, que foi de muito conhecimento, né? Muitas coisas que realmente eu particularmente não conhecia, né, sobre todo esse movimento, essas questões das ondas, os termos que vocês usaram, né? E esse compromisso com esta luta das mulheres negras, essa luta que é a luta de todos nós contra o racismo estrutural aqui no nosso país. Bom, e não termina hoje, né? Amanhã tem mais, a partir das 14 horas. Lembrando o pessoal que está participando deste minicurso, que nós estamos deixando sempre no chat o link para confirmar a presença. A presença nos 2 dias de minicurso vai ter o direito ao certificado, tá? E vocês vão receber o certificado por esses 2 dias de participação. Tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram, em nome da coordenação da 3ª Semana de Consciência Negra da UFJF, e dizer que daqui a pouquinho nós vamos começar uma oficina às 17 horas. O link também coloquei aí no chat. Daqui a pouco vamos disparar em várias redes sociais o link, inclusive para as pessoas que já se inscreveram antecipadamente nessa oficina, ou aqueles que podem se inscrever durante todo o processo. Tatiane, Tarcísio, Zé Arthur, agradeço enormemente. Se vocês quiserem falar alguma coisa no final, a gente pode, então, estar encerrando esta primeira parte do minicurso de vocês, que foi... de vocês não, de todos nós, né? Com esse conhecimento que vocês trouxeram, que foi bastante relevante. Eu queria agradecer a todos que participaram, né? O tempo que vocês ficaram aqui nos ouvindo, a universidade, e pedir para vocês retornarem amanhã para a gente continuar esse debate, né? E pensando em questões e dando continuidade às ondas e como isso se deu em frente aos feminismos. Obrigada. Oi, pessoas, grato pela escuta e nos encontraremos em breve, tá bom? Um cheiro e gratidão. Tarcísio. Eu já tinha agradecido. Mas muito obrigado. Ok, Tarcísio. Amanhã a gente se vê mais. Se vê, se ouve, se sente. Ok, gente. Então, tchau para todo mundo. Até mais e até amanhã.